As formigas da ilha Jeju foram exterminadas. Sun Jinwoo se tornou o alvo de 2 caçadores de nível nacional. Esses são Liu Zhigang, o caçador mais forte da China, e Thomas Andre, o mais forte dos Estados Unidos. Na terceira noite da raid na ilha Jeju, os militares e a guilda Cavaleiros chegaram até a ilha para coletar os cristais de mana. Park Jong-soo, que é o mestre da guilda Cavaleiros, dizia: tem pessoas que realmente não têm sorte. Aquele homem sempre fez de tudo para se tornar o melhor. Ele sonhava em ganhar uma medalha de ouro. Ele treinou duro sozinho, perdeu peso para diminuir sua categoria, aguentou treinos pesados, mas a única coisa que faltava era participar das Olimpíadas. Estava perto dele realizar o seu sonho. O teste de doping não indicou problema algum e ele também não teve nenhum pesadelo na noite anterior. Sua condição era a melhor possível, mas por causa de um despertar repentino, ele foi pego pelo medidor mágico e não pôde participar das Olimpíadas. Park Jong-soo começa a chorar. Essa na verdade era a sua história de vida. Esse homem desistiu de seu sonho, mas começou a ter um novo, o sonho de criar a maior guilda do país. Jong Yun-tae diz que seu chefe era incrível. Jong-soo diz que aqueles cristais de mana são de alta qualidade. Se pudessem pegar isso, eles seriam a melhor guilda do país. Aquele lugar estava bem vazio. Vemos apenas os corpos das formigas despedaçadas, porém eles não sentiam nenhuma energia mágica. De repente, uma formiga sobrevivente aparece. Park Jong-soo, sem pensar 2 vezes, utiliza sua espada e corta a cabeça daquele monstro. Essa era a força do caçador de rank A, que é o líder da guilda Cavaleiros. Ele pede para os soldados não se preocuparem, afinal, ele e sua guilda estavam ali. De repente, Park Jong-soo e Jung Yun-tae sentem uma forte presença. Algo perigoso estava chegando. Os soldados perguntam quem seria aquele. Vemos então um homem extremamente forte se aproximando. Ele possui olhos amarelos, cabelos longos e sua vestimenta é feita de várias peles de feras e ossos de monstros. Park Jong-soo pede para ele se identificar. As únicas pessoas que deveriam estar na ilha são as que a associação mandou. Yun-tae se perguntava se esse cara é mesmo um humano. Jong-soo pede para os soldados não atirarem. Aquele cara não parecia um monstro. Mas de repente, o homem de olhos amarelos pronuncia algumas palavras. Aquela era uma língua não humana. Essa é a língua dos monstros. Park Jong-soo fica assustado. Será que esse cara realmente é um monstro? De repente alguém estala os dedos. Todos os caçadores e soldados ali presentes sentem uma forte pressão mágica e desmaiam. Eles perdem suas consciências. Outro homem então se aproxima. Aquele homem tem a pele azul e dizia: nós não precisamos chamar a atenção. Eu só fiz eles dormirem um pouco. Quer confirmar? Aqueles são Rakan, o monarca das feras, e Szilard, o monarca do gelo. O Homem-Fera diz que tinha certeza. Isso é coisa do poder daquele cara. O outro acha isso estranho. Não entendo porque ele está ajudando os humanos. Rakan então responde: vai saber, já que está curioso, porque não vai perguntar. Esse lugar está fedendo a insetos apodrecendo. Se ela visse isso, estaria horrorizada. A caça irá continuar como planejado. Nada mudou. Szilard concentra a mana em seus dedos. Ele então abre um portal, mas nesse momento Rakan dizia: parece que um esteve aqui. Que tal tomarmos conta disso, já que estamos por aqui? Szilard então responde: nós iremos deixar esse lugar nas mãos dele. Ele não queria se envolver. Szilard vai embora, mas Rakan permanece naquele lugar. Ele diz que o monarca do gelo era um covarde. Rakan observa os caçadores caídos no chão. Ele acredita que não precisam causar confusão. Utilizando suas garras, Rakan abre um portal. Ele então vai embora daquele lugar. Enquanto isso, vemos o enterro de Min Byung-gu. Os repórteres utilizam suas câmeras para gravarem aquele momento. Várias fotos também estavam sendo tiradas. Sun Jinwoo se aproxima com uma flor branca em suas mãos. Depois da raid da ilha Jeju, houve bastante comoção no país. Na internet, as pessoas estavam surpresas com Sung.
Eles diziam: estou sem palavras. Achava que era impossível invocar tantos monstros. Minha luta contra o câncer durou 10 anos, mas terminou depois de ver como o caçador Jinwo lutou com seus monstros. Ele é tão legal, ele é o melhor. As opiniões sobre Jinwo mudaram bastante. A missão na ilha foi a primeira raid oficial de Sung após ter se tornado um Rank S. Por isso na internet as pessoas discutiam se Sung agora já seria um caçador de nível nacional. Muitas achavam que isso não seria possível, afinal foi sua primeira missão como Rank S. Mas outros acreditavam que ele estava em um nível superior aos demais caçadores de Rank S. Ele fechou aquela dungeon praticamente sozinho em sua estreia. Sendo assim, outras conversas surgiram. Algumas pessoas diziam: se o caçador Sun Jinwo estivesse na raid desde o início, o caçador Ming Yeonggu estaria vivo. Sung não pode evitar as críticas. Houveram pessoas que o apoiaram, mas poucos se deram ao trabalho de rebater as críticas, já que era verdade que as pessoas morreram. No velório, Sun Jinwo passa por Baek, o líder da guilda Caçadores, então dizia: eu acreditava que um herói solitário nunca acabaria com uma guerra sozinho, mas o que aconteceu dessa vez me fez começar a pensar que talvez eu estivesse errado. Mantenha a cabeça erguida, senhor caçador. Foi você quem escreveu as últimas páginas deste livro sangrento. Obrigado. A caçadora Cha-Hain estava ali também. Ela observava Sung. Cha-Hain fica envergonhada quando percebe que Jinwo olhou de volta para ela. A quinta raid da Ilha Jeju teve uma participação de 4.801 caçadores. 727 haviam acabado de despertar. Desses, 64 despertados e 32 civis morreram. Foi uma tragédia que terminou com um número considerável de perdas. Mas foi nessa raid que teve o menor número de feridos e de baixas, comparado às 4 tentativas anteriores. Sun Jinwo se encontra com o presidente Gogun-he. O velhote pergunta se Sung estava pensando em criar uma guilda. Pessoas com licença de caçador de Rank S não precisam de uma permissão de mestre de guilda. Tudo o que precisam fazer é ligar para a associação e iremos cuidar do resto. Sung entende, ele precisa entender as vantagens de ser um caçador de Rank S. Gogun-he pergunta se Sung colocou algum tipo de barreira na ilha Jeju. Sung fica surpreso com isso. O presidente então informa que houve um incidente de pessoas desmaiando quando foram cuidar das formigas restantes e coletar os cristais. Todos eram caçadores de Rank A ou B, incluindo membros da guilda Cavaleiros. Gogun-he acreditava que Sung colocou algum tipo de barreira ali. Jinwo responde que não fez isso. Ele queria saber os detalhes do que aconteceu. Gogun-he revela que eles não lembram do que aconteceu antes de perderem a consciência. Na verdade, eles não sabem se foram atacados por magia ou não. Sung se pergunta se essa foi uma armadilha que as formigas deixaram. De repente, o presidente é chamado. Um dos seus convidados chegou antes do esperado. Gogun-he se despede. Ele agradece Sun Jinwo por seu tempo. Sung também precisava ir para casa. Ele vai no estacionamento para pegar a sua van, mas de repente um homem o aborda. Esse era o agente sênior Adam White, da Associação dos Caçadores Americanos. Ele se apresenta e entrega um cartão para Sung. Adam diz que estava tentando encontrar Jinwo e até mesmo teria passado em seu escritório. Sung então se lembra, esse cara deve ser o estrangeiro que Jinwo havia mencionado. Ele pergunta o que o homem queria e Adam revela que teria algumas informações. Sung não iria ouvir essa informação de nenhuma instituição ou país existente exceto eles. Jinwo pergunta por que Adam estava disposto a dar essa informação. O americano diz que revelar certos segredos para certas pessoas poderia ser um benefício para eles. No começo, ele era o único que falaria com Sung, mas o diretor da Associação de Caçadores Americanos viu a raid na ilha Jeju e agora queria muito falar com Jinwo. Isso era algo raro. Adam havia preparado um carro e pergunta se Jinwo gostaria de estar nesta reunião. Sung revela que não tinha certeza de que essa informação era confiável e por isso ligaria de volta depois que pensar sobre o assunto. Adam então diz: em negociações, quanto melhor sua carta, melhor não escondê-la. Upgrader, conheça o caçador que pode aumentar a habilidade de outro caçador. Sung fica surpreso com essa informação e por isso ele decide se encontrar com os americanos.
Após ouvir a palavra Upgrader, que é o nome do caçador capaz de aumentar as habilidades de outro caçador, Sung Jin-woo decide ir com Adam White para encontrá-lo. Eles finalmente chegam até o local. Naquele lugar, Sung acaba conhecendo o diretor Michael Connor. Ele diz que será direto e rapidamente mostra uma pasta para Sung Jin-woo. Aqueles eram os documentos de imigração para os Estados Unidos. Normalmente levaria 2 anos para poder cuidar disso, mas o caso de Sung era diferente. Com apenas uma palavra, ele pode se tornar um cidadão americano imediatamente. Sung Jin-woo corta o assunto, aquilo não lhe interessa. Ele veio até ali porque o agente Adam disse que daria uma informação importante para ele, aumentar a habilidade de alguém. Isso é mesmo possível? Connor fala que a pessoa capaz de fazer isso já estava ali. Eles então trazem a senhorita Selner. Sung Jin-woo fica surpreso ao ver aquela mulher. Norma Selner é a única pessoa no mundo capaz de ajudar os outros caçadores a ultrapassarem seus limites. Sung percebe que ela tem uma atmosfera diferente dos outros caçadores. Connor pede para ela explicar sua habilidade para Sung. Norma então dizia: "Você não acredita, não é? Todos os outros caçadores também tinham o mesmo olhar que você no começo, mas quando você experimentar, não conseguirá mais parar." Os olhos de Norma começam a brilhar e ela dizia: "Como você sabe, todos os caçadores têm um limite, ninguém pode excedê-lo, então a menos que você tenha passado por um despertar duplo, nunca conseguirá chegar em um ranking maior. Esse é o conhecimento básico dos caçadores. Eu tenho a habilidade de ajudar os outros a ultrapassarem esse limite. Eu posso ajudá-los por meio de 3 estágios, mas não tenho certeza se devo chamar isso de despertar duplo forçado ou de aumento de potencial." Connor revela que tudo aquilo era verdade, mas quando Norma usa seu poder, ela precisa descansar por um tempo. Então alguns caçadores são escolhidos por ano para conseguir esse benefício. Sung Jin-woo então percebe que essa é uma oportunidade única. Ele pergunta o quanto isso será funcional. A mulher responde que depende de cada caçador. Quando passam pelo 3º estágio, eles podem aumentar de 20 a 30% de sua força. Sung acha aquilo incrível. Agora ele entendeu porque o caçador Hwang Dong-soo decidiu se mudar para os Estados Unidos, apesar das críticas. Quem recusaria uma oportunidade assim? Todos os outros caçadores iriam abaixar a cabeça e assinar o contrato para conseguirem isso. Sung pergunta o que aconteceria se essa habilidade vazar. Connor responde que é por isso que a senhorita Selner está com eles. Os Estados Unidos assumem a responsabilidade pela sua segurança e pagam uma boa quantia para ela. Em troca, Norma ajuda os caçadores que eles selecionam. A habilidade dela é o presente que eles estão dando para Sung Jin-woo. Sung diz que isso se parece mais com um acordo do que com um presente. Connor então dizia: "Caso se torne um caçador dos Estados Unidos, iremos nos certificar que você será o primeiro a receber esse benefício e também formaremos um acordo com condições melhores com a guilda que Sung escolher." Norma diz que eles não precisam se apressar, ela ajudaria Sung a passar pelo 1º estágio hoje. Esse era o seu presente. Connor pergunta se Sung concorda em desbloquear o seu potencial. Isso seria uma amostra grátis. Sung percebe que Norma era alguém bem confiante em suas habilidades. Ela segura a mão de Sung Jin-woo e pede para ele olhar em seus olhos. Esse é o primeiro passo. Connor sorri. Sung caiu como um patinho. Ele esteve se mantendo calmo, mas quando passar pelo 1º estágio, com certeza vai entrar em contato com eles novamente. Mas se ele for impaciente, poderá assinar o contrato agora mesmo. A raid na ilha Jeju, onde Goto Ryuji estava tentando se tornar um caçador de nível nacional e assim falhou, foi facilmente fechada por Sung usando sua habilidade única. Connor se perguntava quais seriam os limites de Jin-woo. Norma então ativa o seu poder. Ela entra dentro da mente de Jin-woo. A mulher fica assustada. Aquele lugar era uma completa escuridão. Norma então avista Sung em meio às sombras, mas ao olhar em seus olhos, ela começa a gritar. Norma solta a mão de Jin-woo e grita desesperadamente. Os agentes dos Estados Unidos apontam suas armas para Sung Jin-woo. Connor ordena que eles parem. Por acaso estão loucos? Não sabem quem é essa pessoa que está na frente de vocês? Seus idiotas! Se está preocupado com a senhorita Selner, vá cuidar logo dela.
Connor pede desculpas para Jin-woo. Seus agentes foram indelicados. Sung estava assustado. Ele pergunta o que estava acontecendo. E então Connor chega em seus agentes e diz: se algo assim acontecesse na frente de Thomas Andre ou Liu Zigang, todos estariam mortos agora. Lembrem-se disso. Ele pergunta para Norma o que estava acontecendo. A mulher estava tremendo e suando frio. Connor diz que a senhorita não estava se sentindo bem hoje e pergunta se poderiam contactar Jin-woo em um outro momento. Sung responde que sim. Connor então pede para que Adam escolte Jin-woo de volta para casa, mas mesmo assim, a senhorita Selner estava em completo estado de choque. Ela tremia e dizia que Sung era um rei muito poderoso. Connor fica surpreso, então quer dizer que ele está no mesmo nível de um caçador de nível nacional. Selner responde que não, ela não tem certeza, já que nunca tinha visto algo assim antes. Ele é um rei, mas é diferente dos outros. Quando eu olhei para ele, ele também estava olhando para mim. Não era o caçador Sun Jin-woo, era uma escuridão sem fim dentro dele. E ela estava me olhando. Ele não tem um limite. Norma estava assustada. Ao olhar dentro da mente de Sun Jin-woo, ela percebe que ele não possui um limite de poder. O presidente Go Gun-hye estava pensativo. Ele estava triste por perderem o caçador Min Byung-gu na raid da ilha Jeju. Ele era o healer mais poderoso da Coreia e já havia se aposentado. Byung-gu fez um sacrifício nobre e Go Gun-hye estava triste porque a raid acabou dessa forma. A partir de agora, vamos ter ainda mais obstáculos. E quando isso acontecer, pode ser que não acabe com apenas um sacrifício. De repente o celular do presidente toca. Um portal de Rank B apareceu no meio da estrada. Go Gun-hye então decide entrar em contato com as grandes guildas para resolverem esse problema. Porém, de repente, ele se lembra que esse lugar era próximo do escritório de Jin-woo. Sung estava pensativo. Ele se pergunta o que Norma viu quando observou a sua mente. Seria uma parte do sistema do que ela ficou com medo. Seus olhos estavam cheios de medo, então provavelmente ela não irá querer vê-lo de novo. Sung estava em um engarrafamento, o trânsito estava parado e de repente Go Gun-hye liga para o seu celular. Sung pergunta o que estava acontecendo. O presidente informa Jin-woo sobre o portal no meio da estrada. Ele pergunta se Sung poderia cuidar disso. Jin-woo pergunta se poderia fazer isso sem uma autorização. E Go Gun-hye começa a rir. Ele responde: quem você acha que autoriza essas coisas? Você não precisa se preocupar. Sung então agradece. O perímetro em volta do portal já estava interditado. Repórteres e agentes da Associação de Caçadores estavam por ali. Um dos agentes tenta barrar Sung, mas logo percebe que esse cara era um caçador de Rank S. As pessoas ficam surpresas ao verem que Sun Jin-woo estava ali. Ele vai cuidar do portal. Mesmo assim, aquele agente queria complicar a vida de Sung e não queria ignorar o processo. Ele precisava de uma autorização. Jin-woo então liga para Go Gun-hye e pede para aquele agente falar com o presidente. Essa pessoa não pode ser ignorada. Sung então entra no portal. Após passar uma grande vergonha e receber um puxão de orelha do chefe, aquele agente desejava que Sun Jin-woo se machucasse dentro daquele portal. Porém, quando Sung entra naquele portal, algo acontece. O portal azul de Rank B se torna um portal vermelho. O agente da Associação de Caçadores fica assustado. Será que isso aconteceu por causa de seu desejo? Sung então aparece dentro de uma floresta. Naquele lugar estava acontecendo uma tempestade. Ele então percebe que ali era realmente um portal vermelho. A saída se fechou. Sung deverá se esforçar um pouco. Ele se lembra de sua mãe. Ela dizia: eu quero que Jin-woo faça o que ele quiser fazer. Não podemos fazer nada sobre o seu despertar. Além disso, já que você é um Rank S, terá que salvar muitas pessoas, igual ao seu pai. Seu pai costumava ser um bombeiro antes de se tornar um caçador. Eu me apaixonei por ele quando o vi salvando vidas. Então o que posso fazer? Tal pai, tal filho. Não se esforce demais, tudo bem? Sun Jin-woo sorria ao se lembrar dessa conversa. Ele estava aliviado de que sua mãe não foi contra tudo isso. E esse portal não seria grande coisa para ele. Vemos vários monstros mascarados gigantes saindo de dentro da floresta. Eles estavam prontos para atacar Sun Jin-woo. Jin-woo invoca suas sombras. Seus soldados mais poderosos estavam ao seu lado. Ele vai fechar esse portal ainda hoje.
os soldados das sombras lutam contra os monstros da floresta. Os magos das sombras utilizam sua magia de fogo para poder atacar. Eles queimam e explodem os inimigos em seu caminho. Sun Jinwoo observa seus poderosos subordinados derrotando os inimigos. Um caçador nasceu para caçar. E nesse momento, vemos Chahain. Os monstros não são os únicos inimigos de um caçador. Caçadores precisam tomar cuidado para não se tornarem a caça também. Chahain estava treinando com Song Shiyu, o caçador de rank C amigo de Sun Jinwoo. Enquanto isso, no portal, vemos um monstro sendo cortado pelas lâminas de Igris. Outro era amassado pelo martelo de guerra utilizado por Iron. Um dia era da caça, mas outro era do caçador. Então os melhores caçadores nunca baixam sua guarda. Tanque e Feng lutavam em dupla. Seus inimigos caíram perante eles. Mesmo se tiverem caçado centenas ou milhares de presas, a caça nunca tem fim. Mas ainda assim, ninguém tem a intenção de parar essa caça. Beru também faz a sua parte. Ele derrotou vários inimigos e arrancou suas máscaras. A Formiga das Sombras agora era o servo mais poderoso de Jinwoo. Sung lutava enquanto sua mãe e irmã levavam uma vida normal. Ele era o caçador e derrotava os inimigos. O exército das sombras se coloca à sua frente. Sung passa por seus subordinados. Ele afrouxa sua gravata e diz: vamos para a próxima presa. Sung irá enfrentar o boss daquele portal vermelho. Enquanto isso, em outro portal, algo inesperado acontece. Estamos nos Estados Unidos e vemos o mesmo caçador de rank A que encontrou o pai de Sun Jinwoo dentro de um portal. Nesse momento, ele estava assustado. Na sua frente, vemos o Monarca do Gelo que dizia: dessa vez também não. Você tem se escondido de forma magistral. Fragmento de luz mais brilhante. De repente, outro monarca sai de dentro de um portal. Aquele é Yogimund. O monarca do gelo pergunta o que Yogimund fazia ali, e ele responde: estou aqui para lhe contar os detalhes sobre a Terra do Oriente. Silad dizia: aquela pequena terra do Oriente onde o monarca das sombras está, você não deveria estar responsável por isso. O monarca da transfiguração então responde: parece que os soberanos irão libertar Légias numa terra um pouco mais ao sul. Irei para aquele lugar. O monarca das sombras não deverá ser um problema, contanto que o estrategista cumpra com sua parte do acordo. E mais uma coisa, recebi algumas notícias interessantes. Aquela coisa na Terra foi confirmada como o fragmento de luz mais brilhante. O monarca do gelo sorri, ele acha aquilo interessante. Yogimund foi ali apenas para dizer isso. O monarca do gelo pergunta se o monarca da transfiguração estaria disposto a dar o fragmento para ele. Além disso, ambos foram atraídos até aquele lugar. Não tem como esse cara ter o poder do fragmento. Estava imaginando porque ele deixou esse rastro. Você vai entrar no nosso caminho novamente. Quem chega até aquele local é ninguém menos do que Sung Yuhuan, o pai de Jinwoo. Ele deixou aquele caçador americano para ser a isca para atrair os monarcas até ali. A batalha entre os monarcas do gelo e da transfiguração contra Sung Yuhuan está prestes a começar. Sung Yuhuan chega até aquele local. Ele perguntava para os inimigos: quando vocês dizem pequena terra do Oriente, estão falando da Coreia? Silad pergunta por que ele queria saber disso. Yogimund abre um portal. Ele dizia: vamos indo, não temos tempo para lidar com ele. Silad então diz para Yuhuan: venha atrás de nós se puder. Yogimund entra no portal, porém Yuhuan se prepara para lutar. Ele avança com duas adagas em suas mãos. Yuhuan não vai deixar o inimigo fugir tão facilmente. O pai de Sun Jinwoo ataca, porém Silad consegue deter o seu golpe, criando na sua frente uma barreira de gelo. O monarca do gelo sorria. A energia mágica dos dois se choca, e nesse momento acontece uma grande explosão. Enquanto isso, na Coreia, vemos que o portal onde Sung estava era um portal vermelho. Dentro daquele lugar, ele finalmente encontra o boss da dungeon que dizia: é você, a pessoa que tem assassinado meus companheiros. Antes de tudo, devo dizer que estou impressionado. Você veio até aqui sozinho e fala nosso idioma, mas isso termina agora. Sun Jinwoo estava na frente do boss e de vários outros inimigos também. Ele conseguia entender e falar o idioma dos monstros. E de repente, aquele monstro gigante gritava: meus irmãos estão por todo o lugar. Podem sair agora. Apesar de gritar para que seus aliados avancem, nada acontece. O boss da dungeon não estava entendendo o porquê de seus irmãos não terem atacado.
Sun Jin-woo então dizia: eu vim até aqui sozinho, que engraçado, saiam. Nesse momento vemos que no meio da floresta, os monstros que estavam escondidos foram destruídos pelo exército das sombras de Jin-woo. Os soldados das sombras saem de dentro da floresta e se apresentam. Sung então dizia: eu não acho que tenha sobrado algum de seus irmãos. O monstro fica surpreso, ele se pergunta o que aconteceu e de repente alguma coisa acerta a sua cabeça. O monstro segura aquilo que foi jogado e se surpreende ao ver que era a cabeça de um de seus aliados. Aquele que carrega as cabeças dos adversários era ninguém menos que Beru, a formiga das sombras. As sombras mais poderosas de Sun Jin-woo estavam naquele lugar. O boss da dungeon estava surpreso. Ele então entende quem é aquele homem à sua frente. Os olhos de Sung brilhavam em meio àquela chuva. Ele então ordena: avancem. Beru, Tanque, Igris, Iron e os orcs superiores avançam para o ataque. Essa é a força de ataque físico do exército de Sun Jin-woo. Os monstros da floresta também se preparam para o combate. Tanque utiliza o seu machado de guerra para atacar os inimigos. Os monstros que enfrentavam os soldados das sombras eram despedaçados facilmente. Sung apenas observava, mas de repente, dois monstros do tipo centauro avançam em sua direção. Eles tinham lanças e machados em suas mãos. Mas antes que pudessem se aproximar de Sun Jin-woo, eles são interceptados pelo urso Tanque. O urso das sombras utiliza suas garras para destruir os inimigos. O boss então gritava: seu maldito, chega de brincadeiras. Sun Jin-woo estava sério. Suas sombras, Beru e Igris, também miram o líder adversário. Eles avançam rapidamente e em um piscar de olhos, Beru corta o braço e Igris corta a perna daquele monstro. O inimigo estava fraco e se segura para não cair no chão. E de repente, vemos que o hino do gigante foi ativado. Essa é a magia de Feng, a sombra do orc xamã. Com essa habilidade, ele consegue aumentar de tamanho, ficando agora ainda maior do que o líder inimigo. Feng aponta sua mão na direção do boss e então ativa sua técnica, a gravidade reversa. Nesse momento vemos que o boss é forçado a colocar sua cabeça no chão. Ele estava sendo forçado a se curvar perante o exército das sombras. Esse era o brutal poder de gravidade do Feng. E à sua frente alguém se aproximava. Sun Jin-woo pisa em uma poça de lama e chega até o seu inimigo. Ele dizia: agora você responderá às minhas perguntas. Será menos doloroso se você respondê-las rapidamente. O tempo então passa e vemos que o boss da dungeon foi morto por Sun Jin-woo. Ele dizia: novamente não tivemos nenhuma informação nova. O sistema deve estar interferindo outra vez. Tudo bem, eu irei descobrir tudo o que preciso logo logo. Sung abre o seu inventário e puxa a chave para a box aleatória amaldiçoada. Os requisitos foram cumpridos assim que ele upou para o nível 100 na raid da Ilha Jeju. Os detalhes da chave seriam revelados parcialmente. Esse item era a chave para o templo de Quaternon, o mesmo templo que apareceu no Covil Duplo, onde Sun Jin-woo ganhou seus poderes. Na descrição do item dizia: uma chave que lhe levará ao templo de Quaternon, pode ser usada em portais. A localização do portal designado será revelada após um período de tempo. Tempo restante para utilizar o item: 417 horas, 6 minutos e 52 segundos. Sun Jin-woo estava pensativo. Essa realmente era a chave para o templo de Quaternon. Ele nunca esqueceria aquele templo. Esse era o Covil Duplo. O sistema estava o chamando novamente para o lugar onde tudo começou, e dessa vez não será como antes. Jin-woo dizia: se tudo isso foi planejado desde o começo, e se estou sendo esperado naquele lugar, então me aguarde, porque eu estou indo. Vemos um portal se abrindo. Naquele portal existe uma caverna, e no fundo da caverna vemos o grande portão do Covil Duplo, do templo de Quaternon. Aquelas portas se abrem, e no meio do salão vemos o trono da estátua de Deus, e todas as outras estátuas estavam ao redor. A estátua de Deus sorria, aquele é o seu sorriso maligno. Sun Jin-woo irá enfrentar um dos seus maiores pesadelos. Ele voltará para onde tudo começou. Enquanto isso, no mundo humano, vemos Jin-ho clicando várias vezes com seu mouse. Ele dizia: esses haters malditos, as coisas que falam do meu querido irmãozão me deixam sem palavras. Mesmo com todos esses xingamentos, ainda não encontrei So Yeong. Jin-ho tinha muito trabalho para fazer naquele dia. De repente, Sung chega no escritório.
Ele pergunta se Jinho estava com problemas. Seu amigo diz que não precisava se preocupar. Sung estava com uma mochila cheia de cristais de mana. Ele acabou de sair de um portal e esses cristais seriam suficiente para conseguir dinheiro para organizar a guilda. Jinho fica surpreso, aqueles eram cristais de mana de alto nível. Sung com certeza estava em um portal de rank alto, isso era incrível. Jinho diz que com aquilo eles não precisavam se preocupar com o salário dos funcionários. Jinho diz que eles precisam de ao menos mais um membro para fundar a guilda. Sung então entende, eles precisavam de 3 pessoas, sendo um presidente, um vice-presidente e um subordinado. Mesmo que seja só para ficar no cargo, uma pessoa trabalhadora seria muito melhor. Não seria tão trabalhoso gastar um tempo a mais no recrutamento. Jinho diz que tem uma coisa importante que precisava ser resolvida urgente. Sung fica surpreso, o que seria isso? E seu amigo responde, ainda não decidimos o nome da nossa guilda. Sung não acha que aquilo era muito importante assim, mas Jinho diz que seria. Ele pergunta, que tal colocarmos o nome de Guilda do Óleo Sagrado ou Guilda da Amizade? Também não seria um nome ruim. Guilda Jinjin, uma referência a Jinho e Sung Jinho. Sung queria colocar o nome do bairro na guilda, e Jinho quase morre ao saber disso, só poderia ser uma piada. Realmente existem coisas que seu irmãozão não tinha a menor aptidão para fazer. De repente, alguém bate na porta do escritório. Jinho vai atender e se surpreende ao ver quem estava procurando por Sung Jinho. Aquela é a caçadora Cha Ha-in, a mulher mais forte de toda a Coreia. Sung Jinho pergunta o que ela estava fazendo ali, e Cha Ha-in responde, é que eu quero entrar na sua guilda. A caçadora mais forte da Coreia quer participar da guilda de Sung Jinho, que com certeza é o caçador mais forte. Cha Ha-in faz um pedido inusitado. Qual será a resposta de Sung? A caçadora Cha Ha-in diz para Sung Jinho que quer entrar na sua guilda. Sung pergunta novamente o que ela fazia ali, e a caçadora diz mais uma vez que queria participar da guilda de Sung Jinho. Ao que parece, Sung não acreditava muito nisso. Ele estava um pouco desconfiado e se perguntava o que estava acontecendo ali. Ele pergunta para Cha Ha-in se o presidente Go Gun-hye forçou ela a fazer isso. Cha Ha-in fica surpresa, ela não entende o que Sung queria dizer. Sung também pergunta se o caçador de rank S, Choi Jong-in, expulsou ela da guilda Hunters, mas Cha Ha-in também responde que não. E Sung então pergunta por que ela quer entrar na guilda Seopil. Cha Ha-in fica surpresa ao ouvir que a guilda tem o nome do bairro. Sung diz que esse é o nome que ele e o vice-presidente Jinho escolheram. Qual seria o problema? Jinho pergunta que história seria essa, o nome da guilda não foi decidido ainda. Jinho estava tentando quebrar o gelo antes, sua mente está ficando bagunçada, isso porque ele não está entendendo direito as coisas. Cha Ha-in dizia em pensamentos, pulso, respiração e coração, estou fingindo estar calma, mas não consigo te enganar, não é mesmo? Cha Ha-in estava envergonhada, ela estava nervosa com aquela situação, sua respiração e batimentos cardíacos estavam acelerados, mas mesmo assim, o tapado Sung Jinho se perguntava o porquê dela estar querendo participar de sua guilda. Sung dizia, até onde eu sei, não faz nem 2 anos desde que você despertou, seu contrato com a Hunters não deve estar valendo ainda. Cha Ha-in diz ter dinheiro suficiente para pagar pela taxa de rescisão do contrato. Sung fica surpreso, ela quer tanto entrar em sua guilda que quer pagar a multa para a guilda Hunters por conta própria. Ele dizia, a nossa guilda não pode fazer um contrato à sua altura, caçadora Cha Ha-in. Porém a mulher responde que não importa, não tem problema, ela poderia trabalhar ali mesmo sem um contrato. Cha Ha-in se oferece para participar gratuitamente daquela guilda. E Sung Jinho pergunta se ela desejava tanto assim participar. Ali não tem nenhum benefício para ela. Cha Ha-in se pergunta como iria explicar aquilo. Se ela explicasse que isso é apenas porque Sung Jinho tem um cheiro bom, todos chamariam ela de louca. A caçadora Cha Ha-in tem uma sensibilidade grande ao cheiro de mana emitido pelos caçadores. Porém, Sung Jinho foi o único que não afetou o olfato dessa mulher. Desde a primeira vez que se conheceram, ela se interessou em saber quem ele era. E mesmo nessa primeira vez, ela conhecendo Sung ainda como um caçador de rank E, que estava trabalhando como minerador, ela ainda assim se interessou por ele. Cha Ha-in utiliza os seus contatos para tentar descobrir mais informações sobre ele. No começo era só uma curiosidade, mas ela acabou se surpreendendo. Ele é o melhor lutador dentre os caçadores, não importa por onde veja, mas ele também pode usar magia de invocação.
Essas são as verdadeiras habilidades de Sung Jin-woo. Nem se sabe quantos soldados ele poderia invocar. Cha Ha-in também acompanhou pela internet que Sung Jin-woo arruinou a conferência de apresentação de Lee Min-sung. Min-sung era uma grande revelação da guilda Ceifadores. Além de um idol, ele também seria apresentado como um novo caçador de rank A, mas Sung Jin-woo estragou seus planos. A internet postava vários comentários ruins sobre ele, mas isso era normal para um caçador de rank S como Cha Ha-in. Porém, ela sabia que Sung não era uma pessoa ruim. A raid da Ilha Jeju estava quase chegando e por isso ela estava tão pensativa. Após isso, sabemos que os caçadores de rank S da Coreia treinaram juntos dos caçadores de rank S do Japão e que Goto Ryuji também lutou contra Sung Jin-woo. Porém, Cha Ha-in não tirava seus olhos de Sung. Naquele mundo escuro, ela conseguia ver apenas a cor cinza. Em sua luta contra o Rei Formiga, ela fica assustada e com medo. Cha Ha-in tremia, ela era atingida pelos golpes do inimigo e o pensamento de que ela poderia ser morta veio à sua mente, mas de repente ela acordou. Cha Ha-in acorda após ser salva da ilha de Jeju. Ao seu lado estava o presidente Go Gun-hee. Ela pergunta onde estava e ele responde: estamos no helicóptero e iremos pousar daqui a pouco no território da Associação de Caçadores. Irei levá-la para o hospital assim que pousarmos. Cha Ha-in pergunta se o caçador Sung Jin-woo esteve ali. Go Gun-hee sorria e responde que sim. Cha Ha-in fica com vergonha. Era como ela havia imaginado. Isso não foi um sonho. Ela quase morreu dessa vez. E provavelmente ela iria morrer se não fosse por Sung Jin-woo. E naquele momento Cha Ha-in se perguntou: se por algum motivo eu me encontrar em um momento em que não posso escapar da morte, o que eu faço? Agora ela estava na sala de Sung Jin-woo e dizia em pensamentos: não posso falar. Como eu vou dizer isso? Eu quero ficar ao seu lado até o último segundo da minha vida. Essas são as suas palavras. Cha Ha-in estava morrendo de vergonha. Ela só desejava uma coisa: ficar ao lado de Sung Jin-woo. Sung, porém, ainda não estava entendendo o que acontecia ali. Teria algo que Cha Ha-in não queria dizer. Sung Jin-woo se pergunta por que ela não o responde. Seu rosto ficou tão vermelho. Deve ter alguma coisa que ela está escondendo. Não sei o que ela está pensando, mas ela deve ter se preparado para esse momento por muito tempo. Sung Jin-woo pergunta se ela poderia respondê-lo e Cha Ha-in dizia: confortável. Eu gostaria de primeiro me sentir confortável, eu posso? Sung responde que sim, e Jin-ho perguntava para seu irmãozão por que uma caçadora de rank S estava agindo assim. Cha Ha-in tem cerca de 22 a 23 anos de idade e Sung acredita que ela se sente muito pressionada, sendo uma caçadora de rank S tão jovem. Ele então diz que na sua guilda existe um teste de admissão. Cha Ha-in fala que não ouviu nada sobre isso. Sung diz que o vice-líder acabou esquecendo, já que isso não foi adicionado há muito tempo. Sung pede para Jin-ho buscar alguns biscoitos e suco. Cha Ha-in pergunta que tipo de teste seria esse. Sung mais uma vez se surpreende. Ela estava extremamente séria. Ele se pergunta se isso seria encenação e fala para ela derrotar uma de suas invocações. Cha Ha-in pergunta se Sung Jin-woo não estaria subestimando ela e pergunta qual tipo de invocação seria. Sung sorri, ele irá escolher uma bem forte, especialmente para ela. Cha Ha-in então aceita esse desafio. Ela se levanta e pergunta quando será o teste. Sung responde que seria agora mesmo. Ele convida Cha Ha-in para irem até o ginásio da Associação de Caçadores. Sung Jin-woo então percebe que o ginásio fica bem longe daquele lugar. Agora seria uma boa hora para ele testar a sua habilidade de troca de sombras, para ver se consegue levar alguém junto dele. Sung Jin-woo então revela para a caçadora de rank S que tem um jeito mais fácil deles irem até aquele lugar. Os dois deveriam ficar próximos. Sung abraça a garota, que fica extremamente envergonhada, e as sombras começam a cobrir o seu corpo, e ele dizia: retorne. Sung Jin-woo e Cha Ha-in são cobertos pelas sombras, e quando Jin-ho volta com os biscoitos, ele fica surpreso. No lugar dos dois caçadores estava um orc superior das sombras. O orc então pega os biscoitos e come todos de uma só vez, inclusive o prato. Já era noite e os dois caçadores de rank S chegam até o ginásio. Cha Ha-in estava surpresa. Ela se pergunta como Sung Jin-woo conseguiu fazer aquilo. Sung estava feliz, realmente dava para se transportar com outra pessoa nos braços.
A habilidade troca de sombras é como um portal, e teleportar com mais uma pessoa deve ser a prova disso. Mesmo que haja um carregamento de 3 horas, ainda é possível criar um portal com essa habilidade. Daria até para ir ao outro lado do mundo se Sung quisesse. Ele então diz que está na hora de começar o teste. Cha-Hai dizia que esqueceu a sua arma, e Sung pergunta se era aquela picareta que ela usava quando ele estava no portal de ranquear com a guilda Hunters. Cha-Hai fica com vergonha. Aquela arma foi utilizada em uma emergência, mas sua arma verdadeira era outra. Sung começa a rir. Ele estava apenas brincando com ela. Cha-Hai diz que estava tudo bem. Deve haver alguma arma que ela possa pegar no armazém. Ela utiliza seu cartão de Rank S para abrir a porta daquele depósito. Como eles estão em um ginásio reservado para os caçadores, então existem armas reservas naquele lugar. Não são armas de alto nível, mas são adequadas para treinar. Cha-Hai então escolhe uma espada longa. Ela finalmente está pronta para o combate. Sung pergunta se isso seria o bastante. Como não era a espada original de Cha-Hai, ela poderia prejudicar seu desempenho. A caçadora então responde: não importa a arma que eu uso, os monstros não se importam com o meu armamento. Sung diz que Cha-Hai estava certa, mas vendo sua condição, se ele usar um soldado do mesmo nível, ela seria derrotada. Sung então invoca Igris. Esse é o seu melhor espadachim. Cha-Hai pergunta quais eram as condições para vencer e perder. Sung responde que seu soldado deveria ser destruído, ou Cha-Hai deveria se render. Ele havia dito também que usaria sua sombra mais forte, porém usar o Beru seria um exagero e também bastante traumático, e por isso Sung resolve utilizar o Igris. Ele diz que deveriam começar. Cha-Hai concentra o seu poder mágico. Sung então percebe que aparentemente não importa mesmo que arma Cha-Hai esteja utilizando, ela é igualmente forte. Sung então chama por Igris. Ele invoca a espada que ganhou do Rei Demônio Baran e pede para que sua sombra utilize essa arma. Finalmente está na hora de começar. Sung age como um juiz e pede para os dois começarem o combate. Igris estava com a espada longa do Rei Demônio, um item de classe S. Essa espada transborda de poder do Rei Demônio. Cada vez que ela ataca, o efeito Tempestade das Chamas Brancas é ativado. Esse é o poder de invocar uma tempestade de relâmpagos sem fim na área de ataque. Igris então avança. Ele ataca com aquela espada elétrica e um corte devastador de eletricidade é disparado. Cha-Hai avança rapidamente. Ela consegue desviar daquele poder. A caçadora era rápida, assim como Sung Jin-woo imaginava. Uma pessoa normal teria morrido naquele instante, mas Cha-Hai avança. Ela ataca com sua espada. Seus olhos brilhavam, mas Igris consegue defender o seu ataque. Enquanto isso, em seu escritório, Go-Gun ressente o impacto daquela luta. Ele se assusta e diz não se lembrar de alguém ter alugado o ginásio para esse dia. Go-Gun-Hee então faz uma ligação. Ele queria acessar a câmera dentro do ginásio. Go-Gun-Hee então assiste o que estava acontecendo. Ele vê a chegada de Sung Jin-woo e de Cha-Hai. Sendo assim, Go-Gun-Hee se pergunta se os dois estariam juntos. Ele se lembra da conversa que teve com Cha-Hai após a raid da ilha Jeju. Ele então pede para seus subordinados desligarem todas as câmeras do ginásio. Eles deveriam colocar no relatório que hoje foi dia de inspeção. O escritório de Go-Gun-Hee tremia. O quadro da Coreia atrás dele começa a cair. Sung também estava surpreso. Igris foi completamente pressionado pela caçadora de Rank S. Ele foi jogado na parede e foi completamente derrotado. Cha-Hai pergunta se esse cavaleiro negro realmente era o mais forte. Sung disse que chamaria o seu soldado mais poderoso. Ele deve chamá-lo logo. Jin-woo diz que Cha-Hai pode se machucar, mas ela responde que não se importa. Eu só quero lutar contra aquilo de novo. Sung fica surpreso. Ele dizia, então você sabe? Cha-Hai diz que viu aquilo com seus próprios olhos e também viu no vídeo. Sung então invoca a sua sombra mais poderosa, Beru. Cha-Hai fica apreensiva. Ela eleva sua energia mágica para lutar e Sung pergunta pela última vez, você tem certeza disso? Beru é invocado. A formiga das sombras estava logo atrás de Sung Jin-woo.
Tia Rain estava ficando apreensiva. Ela ativa sua aura mágica. Sun Jinwoo acaba de invocar Beru, que é a sua sombra mais forte. Ele pergunta se Tia Rain tinha certeza disso. Ela realmente queria enfrentar aquela sombra. Sun Jinwoo diz em pensamentos: Beru está mais fraco do que antes, já que agora é uma das minhas sombras. Mas mesmo assim, ele foi criado para ser uma arma viva para exterminar caçadores. Terei que dar uma vantagem para a caçadora Tia Rain, assim eles lutarão de forma adequada. Beru pergunta para seu senhor o que ele deveria fazer. Sung diz para ele derrotar Tia Rain, porém sem machucá-la. Beru aceita aquelas ordens. Ele então avança. A formiga das sombras emite um poderoso grito. Sua mana explode de uma só vez. As lâmpadas daquele lugar começam a explodir. Esse é o impacto do poder desse monstro. O lugar ficou escuro. As lâmpadas e janelas se quebraram após o grito de Beru. Tia Rain então fica surpresa. Ela não consegue entender como Sung Jinwoo conseguiu derrotar aquela coisa. Beru se prepara para o combate. Ele ativa suas garras negras. Sun Jinwoo, porém, avisa mais uma vez para seu subordinado: se segure, se por acaso machucá-la, você não será perdoado. Beru tinha medo de ser rejeitado pelo seu senhor e por isso iria seguir suas regras. Tia Rain se prepara. Ela precisa ficar em guarda. E de repente, em um piscar de olhos, vemos que Beru se movimenta rapidamente e aparece nas costas da caçadora de rank S. Tia Rain fica surpresa. Ela nem sequer conseguiu reagir a tempo. Em sua mente, a mulher se perguntava se essa luta seria como da última vez. Ela se vira rapidamente, mas dessa vez Tia Rain ataca sem pensar. Isso não iria funcionar contra ela novamente. A mulher utiliza sua espada para atacar, porém Beru consegue segurar aquela lâmina com apenas 3 dedos. Ele poderia acabar com essa luta agora, mas seu rei te deu uma ordem: derrotar o inimigo sem machucar. Beru deixou claro a diferença avassaladora entre suas habilidades, para que ela perca a vontade de lutar. Isso foi muito simples. Porém, Tia Rain continuava seus ataques com sua espada. Beru conseguia se esquivar facilmente de todas as suas investidas, mas Tia Rain tenta um golpe certeiro. Ela queria perfurar o corpo de Beru, mas como sempre, no último instante, a sombra formiga consegue desviar. A diferença entre seus poderes e velocidade estava clara, mas a caçadora de rank S se recusa a desistir. Ela diz que ainda não acabou e faz novos ataques com sua espada. Esses eram vários ataques, porém Beru se esquivava das mais versáteis formas. Tia Rain começa a ficar preocupada. Isso é impossível. Ele desviou dos seus ataques, mesmo estando perto. Beru então avança. Ele chega próximo da cabeça de Tia Rain e então emite um poderoso grito. A formiga das sombras não estava utilizando nenhum ataque. Ele apostava em derrotar a sua adversária com os seus rugidos intimidadores. Tia Rain acaba sendo empurrada para trás devido à onda sonora. Sun Jinwoo então percebe que o resultado daquela batalha já foi decidido. Ele pergunta se Tia Rain estava satisfeita e mesmo de joelhos, ela responde que ainda não. Ela não desistiu. Sung se pergunta o que ela estaria pensando. Não achei que ela seria imprudente a ponto de continuar lutando, mesmo sabendo dessa diferença tão grande de poder. O Beru não é como os outros soldados. Ele é inteligente, mas sua verdadeira natureza é a de uma arma de aniquilação completa. Estou percebendo que ele está reprimindo a sua vontade imensa de matar. Se Tia Rain estiver planejando algo, é melhor saber o que está fazendo. Sung estava preocupado. Beru estava se contendo para não matar a adversária e seguir as ordens de seu mestre. Tia Rain encarava o inimigo que dizia: como ousa? Todo e qualquer ser vivo que olhar para esses dois é capaz de dizer quem é a caça e quem é o caçador. Beru não pode tolerar que uma caça tente se opor ao caçador. Ele então avança em uma velocidade extrema. Beru prepara suas garras e ataca. Tia Rain consegue pular e se esquivar, mas percebemos que a velocidade e o poder de Beru era amedrontador. Suas garras cortavam qualquer coisa, elas rasgavam o chão e até mesmo o aço. Beru se posiciona para atacar mais uma vez.
E enquanto isso, Tia Rain concentrava seu poder mágico na espada. Aquela técnica era chamada de a dança da espada. Tia Rain então avança. Ela ataca Beru sem pensar duas vezes. Sua espada brilhava como se fosse o próprio sol. Ela deseja cortar o inimigo. Beru se prepara e Tia Rain desfere o seu ataque. A formiga da sombra segura a espada dourada com tanta força que consegue quebrar a sua lâmina, mas Tia Rain esperava por isso. Ela agora só tem mais uma chance. Ela não tem energia o bastante para mais do que isso, mas será o suficiente. Essa é a habilidade Espada de Luz. Tia Rain concentra sua magia naquela lâmina quebrada. Desse modo, a espada acaba ganhando uma nova lâmina feita de energia mágica brilhante. Realmente o nome dessa técnica faz jus à sua aparência. Essa é uma verdadeira espada de luz. Tia Rain então ataca. Dessa vez, Beru não consegue se defender. A espada de luz atravessa o seu peito. E nesse momento, Sun Jinwoo se assusta. Tia Rain não poderia fazer isso. Em meio segundo, a mente de Beru lhe deu uma ordem simples e direta. Algo que foi gravado nele pela rainha desde o seu nascimento. Ele não podia impedir um comando inconsciente sendo trazido de volta por puro instinto. Ele deveria exterminar o inimigo. Essa mulher é a sua inimiga. Os olhos de Beru ficam vermelhos. Ele se torna a formiga assassina que sempre foi desde o seu nascimento. Um ataque de um monstro capaz de superar o poder dos caçadores de Rank S. Beru queria acabar com a vida de Tia Rain. Sun Jinwoo grita para que ele pare, mas já era tarde demais. Tia Rain estava sem energia mágica e ela não conseguia se defender desse ataque. Tudo irá acabar agora. As garras de Beru iriam alcançá-la. Porém, de repente, uma grande explosão acontece. Sun Jinwoo segura as garras negras de Beru. Tia Rain estava surpresa, assim como o próprio Beru, que agora voltou à sua consciência. Sung então dizia: "Eu mandei você parar." Jinwoo segurou uma das garras de Beru e pisou na outra. Essa era a incrível habilidade do caçador de Rank S mais forte da Coreia. Beru toma distância após ter decepcionado seu mestre. Sung pergunta se a caçadora Tia Rain estava bem. Ela responde que sim. Beru começa a tremer de medo. Ele abaixa sua cabeça e se curva perante seu mestre. Ele dizia: "Meu rei, por favor, me perdoe." Sung fica com pena de Beru, mas ele pergunta por que Tia Rain estava fazendo isso. Não precisava fazer tudo isso só para entrar na sua guilda. Esse era apenas um teste para uma guilda sem nenhuma reputação. Não vale a pena arriscar sua vida apenas por isso. Qual seria o interesse de Tia Rain? Isso é o que Sun Jinwoo queria saber. Quais são suas verdadeiras intenções? A caçadora de Rank S não diz nenhuma palavra. Sung até agora não entendeu que a caçadora Tia estava apaixonada por ele e por isso ela quer fazer de tudo para provar que merece estar ao seu lado. Mas nesse momento ele pergunta se Tia Rain irá continuar em silêncio. E como ela não responde nada para Sung, ele então pergunta: "Você está interessada em mim?" Tia Rain fica surpresa, mas Sun Jinwoo achava que não era aquilo. Ela deveria estar querendo alguma outra coisa. Mas rapidamente, Tia Rain responde que sim, ela estava interessada em Sun Jinwoo. As bochechas da garota ficam vermelhas de vergonha, mas finalmente ela conseguiu se declarar. Será que Tia Rain e Sun Jinwoo vão se tornar um casal? Comente aí o que você achou desse vídeo. E no mais, obrigado por assistir até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.